Olá, tudo bem? Eu sou Wesley, sou psicólogo. Todas as minhas informações estarão na descrição, como CRP e redes sociais. E hoje irei ver um videoclipe do Nego Max. Eu não sou racista, que praticamente é uma frase muito utilizada por pessoas que são racistas. Eu vou ver o videoclipe e depois irei analisar ele um pouquinho, baseado na minha vivência, nos meus estudos e também no que eu conheço sobre esse tema abordado na música e no videoclipe. Então bora lá, assistimos juntos. Então já dê o seu like para dar aquele apoio, porque o canal é bem pequeno e eu quero usar esse canal para transmitir algumas contextos da psicologia, algumas opiniões que a psicologia pode ter sobre determinados temas. Então bora lá. Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo. Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado. Falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda, vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda estão nessa. Não consegue sair da fossa e diz que a culpa é nossa. Aliás, culpa os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre, vocês não fazem um gesto. Preto morre, vocês querem parar o mundo com seus protestos. Eu não sou racista. Eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu. Chegou 2 vezes atrasada. Olha a tamanha responsabilidade. Depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou privilegiado. Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto você só quer saber de droga e putaria. Adoram o Mano Brown como se fosse Cristo, e assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça às leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista, mas quando não perigosos são preguiçosos, isso é fato. Eu não sou racista, e vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez que esse não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude negra, empoderada, não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei. Explicar isso pra sociedade, mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso. Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação. Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe 2 lados. Um com passar escravocrata e o outro com passar escravizado. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso? A burguesia fede, vocês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem, hipocrisia. Nós sabe bem o que você faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. O Mano Brown pra mim não é Jesus, ele é real, que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se ali fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Você é racista, iguais aos teus antepassados. Vocês fazem parte da escória, tudo racista. E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história.
Nossa, que música pesada. Eu falei durante o videoclipe sobre esquema fatalista, que praticamente é o que acontece na fala do homem branco. Fatalismo nada mais é do que um estado psíquico que faz com que os oprimidos e marginalizados se sentem culpabilizados por estarem nessa situação. A sociedade opressora que detém o poder, ela faz com que a minoria, nesse caso não minoria em quantidade, mas minoria em poder, se sintam culpabilizados, se sintam culpados por estarem nessa situação. No momento que ele fala que vocês procuram, vocês fazem, parem de fazer determinada coisa, vocês fazem com que são mortos, ele está tirando toda a culpa que existe no poder público, na questão de autoridades policiais, tira toda a culpa dessas pessoas e coloca nas vítimas, fazendo com que as vítimas se reprimam, certo? Não contam sobre a violência que sofrem, porque quando elas contam, elas são culpadas de sofrer, e assim fazendo com que mais violência surja. Isso está sendo uma fala muito presente. A normatização da violência e a culpabilização das vítimas. A normatização da violência é acharem normais crimes acontecerem. Acharem que racismo é mimimi, que machismo é frescura. Existem homens que se consideram machistas. Há poucos dias eu li uma reportagem falando sobre o machismo no xadrez baseado na série Gambito da Rainha. E muitos homens que comentavam se colocavam como machistas perante ao que estava sendo relatado. Então, essa normatização desses crimes, dessas condições, desses estados, fazem com que as vítimas se sintam culpadas por sofrerem. Nós psicólogos temos o dever de quebrar esse esquema fatalista. Temos o dever de buscar direitos iguais a tudo, a todos. Texto idoso de classe baixa e vulnerabilidade social, até criança em classe baixa, adulto que está totalmente oprimido em relação ao trabalho e não consegue arranjar um trabalho decente. Isso traz a outro tópico, que no caso da escravidão. Ali ele disse que a escravidão tem 200 anos, porém se for ver pela história, tem menos de 140 anos de idade que foi abolida a escravidão. Tem menos de 140 anos. Foi em 1888 que a princesa Isabel, através de pressões, externas e própria interna de alguns poderes regionais, fez com que fosse assinada a Carta de Alforria, falando sobre a abolição da escravatura. Porém, ainda existe hoje trabalhos em estado de escravidão. Desde 95, que é a minha idade, eu farei 26 anos no ano que vem, desde 95, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas em trabalhos escravos pelo Brasil. Isso somente que foram resgatadas. Imagine aquelas pessoas que não foram, que morreram em estados de escravidão. Basta pesquisar um pouquinho
que vai ver aqui no mês de novembro uma mulher ficou 38 anos de idade, em 38 anos da sua vida, em estado de escravidão, em uma casa de uma família de classe média em Minas Gerais. Ela foi parar com 8 anos de idade, ficou 38 anos de idade, 38 anos de duração em estado de escravidão. Ela foi pedir ajuda, dinheiro, quando tinha 8 anos de idade, alimentos porque não tinha condições, e foi feita de escrava. Perdeu a vida toda. Provavelmente ela perdeu a infância, a adolescência, a vida adulta, vivendo em estado de escravidão. Então, ainda existe. Eu sou branco. Não posso falar por negros. Branco não sofre racismo. Certo? Porque nós brancos não somos oprimidos. Nós brancos não somos oprimidos, marginalizados. Antes que você venha falar que racismo é sobre raças, a partir do momento que brancos sofrem opressão ou são marginalizados, aí podemos começar a citar que sofre racismo. Mas, na teoria, não tem racismo com brancos. Na prática, principalmente, não tem racismo com brancos. Mas se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, se inscreva no canal e provavelmente eu vou utilizar algumas mídias para poder explicar muitos conceitos da psicologia. Filmes, séries, animes, animações, HQs, porque é o que eu entendo, jogos. Então, já se inscreva aqui para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado e até a próxima!